As terras subúmidas, secas do agreste brasileiro estão se tornando sertão. É o que mostra um estudo inédito e revelador publicado pela Universidade Federal de Alagoas. Por isso, a gente conversa agora ao vivo com o professor responsável pelo estudo, Humberto Barbosa. Professor Humberto, seja muito bem-vindo aqui com a gente ao canal AgroMais, tudo bem? Um bom dia. Bom dia a todos. Professor, eu gosto aqui sempre de contextualizar alguns assuntos, porque às vezes a nossa audiência não está familiarizada com algumas questões técnicas. Então, antes da gente falar um pouquinho da pesquisa, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, porque tem muita gente que confunde sertão com agreste, por exemplo. O que é, de fato, o agreste brasileiro? Ela é a região de transição entre a faixa litorânea e a região onde você tem o semiárido brasileiro. Então, ali essa transição da umidade, das chuvas, é o que a gente chama de agreste. É uma área que você tem uma maior diversidade de cultivares, né? Ao contrário do sertão, ou seja, a região semiárida brasileira é uma região que a estação chuvosa é bem definida. O agreste, ele tem um maior número de meses, os quais as chuvas são melhores distribuídas. Muito bem, professor. Então, como eu disse ali no início, essa pesquisa aí, ela é reveladora, né? Uma pesquisa conduzida aí pela universidade, pelo senhor. O agreste, então, está perdendo espaço, é isso? O que a pesquisa mostra, então, para a gente? Bom, Felipe, o que a gente avaliou nesses últimos 15 anos é que toda a região semiárida brasileira, e a gente está falando de 1.474 municípios brasileiros, de um total de mais de 5.500 municípios, o que se percebe é que esse semiárido brasileiro, numa definição, ou seja, trazendo isso um resultado prático para a sua audiência, Felipe, significa que o semiárido brasileiro está ficando cada vez mais árido. Ou seja, essas áreas onde a gente tinha o agreste, que eram áreas que tinham um regime de distribuição de chuva regular, ele está apresentando a cada vez mais características da região semiárida, do sertão brasileiro, do sertão semiárido, onde você tem um regime de chuva um período mais curto e principalmente em áreas onde você tem um processo de degradação. Então, há uma convergência de fatores. Não só o semiárido brasileiro, que engloba boa parte dos estados do Nordeste brasileiro, do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, essa região ao longo dos 30 anos, em função das secas mais frequentes e mais intensas, elas têm colocado pressão no ecossistema caatinga e com isso você tem a região não só mais árida, ou seja, onde o agreste se está se tornando mais semiárido e o semiárido se tornando mais árido. Essa é uma tendência que a gente viu ao longo dos 30 anos. E na região central do semiárido brasileiro, você tem a região mais degradada, onde o processo de desertificação já alcança mais de 13% do semiárido brasileiro. Então, essa combinação de secas e degradação e desertificação também estão influenciando na atmosfera, no balanço de energia. Ou seja, ao longo dos 30 anos, o que nós percebemos com diferentes dados é que a formação de nuvens e a quantidade de chuva diminuiu e, ao mesmo tempo, as temperaturas aumentaram. Então, a gente tem essa convergência de fatores. A convergência onde as secas rápidas, as secas repentinas, que são secas condicionadas pelas altas temperaturas e a baixa umidade do solo nos últimos 30 anos, tem pressionado essa região semiárida, ficando cada vez mais árida e, ao mesmo tempo, mais degradada, porque você tem a ocupação e as secas pressionando esse ecossistema da caatinga. Só que o mais revelador foi que a atmosfera, o balanço de energia, também está sendo afetado por essas duas condições. A condição de secas mais rápidas e intensas, com a degradação e a desertificação, fazendo com que a formação de nuvens, a quantidade de chuva nessa região tenha sido reduzida ao longo dos 30 anos.
Pensando aqui nos produtores rurais que vivem, né, trabalham ali com questão de subsistência em algumas dessas regiões, essas mudanças elas afetam diretamente a esses produtores rurais, né, que dependem do solo, que dependem dessas questões climáticas, e com essas estiagens mais prolongadas, com o solo mais seco, eles acabam sendo prejudicados de alguma maneira também, né? Felipe, é muito importante a gente trazer essas questões, porque não só a produção de grãos ou de alimentos em grande escala, e aqui a gente está falando do agronegócio, mas também a produção de pequena escala da agricultura familiar, que predomina no semiárido brasileiro, as duas estão sendo afetadas diretamente pelas condições climáticas. Essas mudanças condicionadas pelas altas temperaturas que estão sendo registradas não só na região semiárida brasileira, onde a temperatura do solo a gente registrou em experimentos chegando a quase 50 graus a 15 centímetros de profundidade, mas isso traz também pressão para a região centro-sul e principalmente pelo centro-oeste por causa das secas rápidas. A gente tem feito um trabalho com levantamento de informações de imagens de satélites, com dados de superfície, e há uma tendência dessas secas relâmpagos, que a gente chama flash drought. Elas são condicionadas pelas altas temperaturas e pela baixa umidade do solo. Quando o limiar de 40% de umidade do solo persiste durante semanas, a gente chegou a uma média de 4 a 5 semanas, que é o tempo que se estabelece uma seca rápida, muito formada pelas condições que a gente está vendo agora no centro-sul e, em parte, ali na região entre o sul da Bahia e o sudoeste. Então, são condições que afetam diretamente a agricultura, não só do pequeno produtor, a agricultura familiar, mas que também já estão influenciando a produção em grande escala do agronegócio. Diferentes cultivares vão ter que se adaptar a essas condições de altas temperaturas e baixa umidade do solo, e a persistência disso durante 5 semanas, abaixo a umidade do solo abaixo de 40%, principalmente os 15 centímetros de profundidade do solo, permanecendo abaixo de 40%, durante 5 semanas, a gente já tem aí a configuração de uma seca repentina. Esses estudos estão começando a ser estabelecidos, esse padrão em diferentes regiões, e faltava na América do Sul um estudo mais aprofundado, utilizando metodologias que pudesse destacar que também na América do Sul as secas repentinas, as mini secas, que são condicionadas principalmente pela baixa umidade do solo, vão afetar toda a cadeia de produção de alimentos. Não importa se é uma cadeia de grande escala, como o agronegócio, mas pode ser e vai também afetar diretamente a produção dos pequenos produtores. E eu só queria fazer uma ratificação aqui: o centro-oeste ele vai continuar nos próximos meses registrando altas temperaturas, tá? É um processo que vai, esse ano ainda, trazer menos chuva nessa região centro-oeste. Então, as secas rápidas, que são condicionadas pelas altas temperaturas e pela baixa umidade do ar, vai afetar diretamente a produção de grãos na região centro-oeste nos próximos 3 meses. É exatamente sobre isso que eu ia falar, mas o senhor falou muito bem já, essa tal dessa seca relâmpago, né, que é um fenômeno, Sim, digamos assim, que chegou e que está sendo estudado, né, aprofundado aí por vocês. E então, professor, com a conclusão desse estudo e de outros que com certeza aí devem estar em andamento nesse sentido, já é possível ou será possível embasar de repente um redirecionamento nas políticas públicas voltadas para essa região, inclusive de repente mudar o mapa do que é semiárido aqui no Brasil? De fato, Felipe, essa é a nossa preocupação, porque o semiárido brasileiro ele tem características não só em termos de regime de precipitação, mas agora a gente tem que considerar também as temperaturas, porque elas, de certa forma, interferem ou, de certa forma, condicionam o balanço, o regime hídrico da região. E essa caracterização do semiárido em subclasses, né, em áreas semiáridas, em subúmidas, que a gente chama de agreste, e áridas, que já foi detectadas não só no sul de Pernambuco e no norte da Bahia e nos Cariris paraibanos,
e no sul do Piauí. Houve uma expansão das áreas áridas. Então, o semiárido brasileiro está em uma fase dinâmica e para as políticas públicas precisamos entender isso, porque em condições emergenciais precisamos caracterizar muito claro qual o regime de chuva. Esse regime de chuva do semiárido ele está ficando cada vez mais curto e as altas temperaturas vão trazer uma certa dinâmica na produção, na pequena produção do pequeno agricultor, né, que está diretamente ligado à cadeia de produção de alimentos, principalmente de alimentos ligados aos supermercados, que são feijão, arroz, farinha, enfim, esses cultivares vão ser afetados por essas condições, por esse regime que está mudando. Esse regime está mudando em função dessas características climáticas e também pelas condições de ocupação do solo. Nos últimos 30 anos, o processo de desmatamento, de degradação, tem colocado também pressão e que é um fator importante na formação de chuvas. Então, assim, políticas públicas vão ter que olhar essa região no sentido de atender essas necessidades hídricas e que, de certa forma, elas podem ajudar a entender também a região centro-sul, principalmente na questão de secas rápidas, que passa a ser um fenômeno de mudanças climáticas, porque está sendo afetado diretamente pelas altas temperaturas e pela baixa umidade do solo. A umidade do solo é a palavra-chave aqui, Felipe. Isso tanto vai afetar a região centro-sul como a região do semiárido brasileiro, que já acusa uma condição de aridez acentuada nos últimos 30 anos. Professor, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente aqui. É sempre importante trazer esses estudos, essas atualizações para a nossa audiência. Recentemente, a gente trouxe aqui uma especialista também, uma professora, para falar sobre a questão do semiárido, que também está dando espaço, cada vez mais espaço para regiões áridas. E agora o senhor trazendo aqui essa informação em relação ao Agreste, né, que está dando espaço às regiões de semiárido, enfim. Eu queria, então, enfim, agradecer demais mais uma vez. Deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, sobre outros assuntos. Quando houver uma novidade, é só avisar a gente que a gente está com o canal sempre aberto. Viu, professor? Obrigado. Obrigado, Felipe. Fico à disposição. Um abraço.